Sete coisas que acontecem quando finalmente uma mulher começa a ganhar massa muscular. Esse vídeo aqui ele tá muito legal. Eu separei aí sete coisas baseadas em três aspectos. Os aspectos funcionais, ganhar massa muscular para melhorar algumas funções ali, aspectos estéticos e também de saúde. E já dando um start aqui, o primeiro aspecto que quando você ganha massa muscular, ele pode melhorar muito os seus exames de saúde, tá? Então, quando nós falamos do desenvolvimento, já vou te explicar, só deixa eu contextualizar. Quando nós vamos falar de ganho de massa muscular para homem, por mais que a fisiologia, por mais que a premissa básica do desenvolvimento da hipertrofia seja o mesmo, considera comigo que as condições são completamente diferentes. A mulher por si só ela já tem mais probabilidade do desenvolvimento de gordura. Então, quando ela vai fazer um processo de hipertrofia, fazendo mais, um consumo maior, por exemplo, de calorias, quando ela vai treinar um pouquinho mais pesado, os aspectos, as condições são diferentes. E muitas vezes, quando a mulher está em outro patamar, pô, eu quero, ela tá lá num sobrepeso, numa obesidade, cara, os exames de saúde com certeza vão estar alterados. E nessa condição clínica, perder peso é importante, mas beleza, perdeu peso, tá bonitinho, legal, chegou onde queria, começa o desenvolvimento de massa muscular. Beleza. Com isso, você vai perceber que o seu corpo ele vai responder muito melhor a diversos estímulos. Por quê? Vamos dar o primeiro exemplo aqui do exame de saúde. Começou a treinar mais forte, começou a melhorar a sua alimentação, você vai perceber que a primeira coisa, a sensibilidade à insulina vai melhorar muito. Pô, Dani, mas beleza, minha insulina ela não é ruim. Às vezes, de fato, você não tem uma diabetes do tipo 2, não tem uma resistência à insulina. Mas tem um aspecto saudável nesse quesito. Mas você começa a treinar e você percebe, começa a fazer dieta, mas você percebe que você come carboidrato e fica mais inchada. Você come carboidrato, parece que fica mais retida, parece que fica aquela retenção de líquido. Muitas vezes isso pode significar uma baixa sensibilidade à insulina. Então a gente chama isso de flexibilidade metabólica. Então, trabalhar junto com a hipertrofia ajuda nessa flexibilidade metabólica, que é metabolizar melhor então esse carboidrato. Isso quando você melhora a tua sensibilidade à insulina, mas para melhorar a sensibilidade à insulina, você precisa treinar, obviamente. Todos os treinos vão ajudar, mas a musculação em si, o desenvolvimento muscular vai te ajudar consideravelmente, até porque o próprio fator de você estar treinando, fazendo a musculação, já vai gerar uma mecanotransdução para diminuir a tua glicose. Então, a glicose, por exemplo, você está com a glicose alta. Muita gente vai lá e acaba tendo que usar glifage, metformina, remédios para diminuir a sua glicose. A própria musculação, o próprio exercício físico já vai fazer isso de forma passiva para reduzir a glicose ali, justamente pela contração do movimento, pelo movimento em contração do músculo ali, entendeu? Então, isso é um ponto muito interessante que eu vejo alterar, que eu vejo melhorar nos exames. Com isso, também tem uma melhora, por exemplo, de triglicerídeos. Por exemplo, você tem uma melhora de gordura, de lipídios. Inclusive, esses dias atrás eu vi um vídeo muito interessante, cara. Ó, presta atenção aqui que esse daqui é legal, hein? Eu vi um vídeo, não, perdão, eu vi um artigo muito interessante falando de mulheres obesas, mesmo com IMC ideal, dentro do seu peso adequado, com o seu peso adequado. E eu vou explicar o porquê. O que eles estavam dizendo? Que a mulher, por não treinar, muitas vezes ela não treina, ela não faz exercício, ela não tem um bom desenvolvimento muscular, ela começa a acumular gordura entre os músculos, no músculo, fazendo uma gordura ali que também é prejudicial à saúde dela. Por isso que eles colocaram bem enfático, né? Essa questão da mulher ser, em muitos casos, ter uma obesidade mesmo com o IMC adequado. Precisa treinar, cara. Vocês precisam treinar. E se a gente fosse falar aqui de coisas que vão melhorando nos teus exames também, cara, com certeza todos os aspectos de saúde melhora. Por exemplo, o sono, que é um dos requisitos que eu coloquei, até eu já vou puxar aqui, ó. Quando você começa a treinar melhor e começa a ter esse desenvolvimento muscular, você vai dormir melhor.
Por N motivos, você concentra hormônios certos no lugar certo. Por exemplo, cortisol é um hormônio muito importante, melatonina é um hormônio muito importante. Só que eles são ótimos quando eles estão no lugar certo. Então, por exemplo, você vai dormir, cara. Você vai dormir e vai estressada, tá tipo, parece que não aliviou o estresse do dia e tudo mais, não conseguiu treinar, não conseguiu diminuir às vezes aquele cortisol e leva esse cortisol, entre aspas, para a cama, consequentemente você vai ter um sono mais perturbado. Agora, quando você consegue ter um bom treino, quando você consegue gostar daquele treinamento que você está fazendo, concorda comigo que você vai aliviar esse estresse, concorda comigo que você tende a diminuir, né, de forma correlata, diminuir esse cortisol e, consequentemente, dormir melhor. E uma vez que você dorme melhor, também melhora os seus parâmetros de saúde, que era o ponto que a gente estava comentando. Inclusive, também melhora a tua questão comportamental frente à alimentação. Então, uma vez que você melhora essa alimentação, olha só que interessante. Se você não treina, você não regula esses determinados hormônios, por exemplo, insulina, cortisol, melatonina, como a gente estava conversando, aí você vai dormir pior. E se você dorme pior, isso vai fazer com que você tenha mais suscetibilidade ou maior probabilidade de comer fora da sua dieta, porque o seu corpo vai pedir mais energia e muitas vezes você vai lembrar do chocolate, muitas vezes você vai lembrar do fast food, muitas vezes você vai lembrar de coisas que não são tão saudáveis. O que culmina também em uma piora do seu intestino. Então, se você treina melhor, você tem toda essa cascata de melhora e também vai melhorar até o seu intestino. Por que eu digo isso? Porque é muito comum as meninas aqui em consultório, meninas que eu falo mulheres, as mulheres reclamando de problemas intestinais. Né? Então a gente tem uma escala de Bristol, que é uma escala para verificar ali, né, a qualidade, consistência do cocô, e a gente busca que as mulheres fiquem entre o tipo 3 e o tipo 4. Beleza. E muitas vezes a mulher fala assim: ah, Dani, eu vou no banheiro, não, meu intestino tá bom, eu vou no banheiro 3 vezes no dia, 2 vezes no dia. Aí você vai mostrar a escala de Bristol para ela, e na escala de Bristol lá, ela tá no tipo 6, no tipo 7. Então a gente já entende às vezes até uma diarreia crônica. Ou às vezes ela tá no tipo 1 ali, vai uma vez a cada 2, 3 dias no banheiro. Então às vezes tá faltando mais um pouquinho de fibra na dieta, às vezes tá faltando um pouquinho mais de água na dieta, tá faltando, inclusive, estimular a peristalse intestinal. Ou seja, quando você precisa ir no banheiro, o teu intestino ele vai funcionando por peristalse, certo? Então ele vai empurrando o bolo fecal ali pra frente. Ó que papo de bosta, né? Enfim, brincadeiras à parte. Mas então ele vai empurrando ali o cocô, ele vai empurrando o bolo fecal. E a própria caminhada estimula essa peristalse. A própria faz um leg press pesado, pra você ver, cara. Faz um agachamento pesado, que você tem que ficar travando o teu core ali, tem que ficar travando o teu abdominal para não expor a uma lesão, para você ver se você não vai bem no banheiro posteriormente. Inclusive tem gente que vai no banheiro durante o exercício ali, porque é estimulado, assim como poderia ser estimulado, por exemplo, com uma cafeína. Mas enfim, percebe, cara, como as coisas vão se relatando. Então a gente falou do ponto 1, né, da primeira coisa, que é os teus exames que alteram. Também eu já puxei o ponto aqui, o ponto 2, que seria da sua qualidade do seu sono. E obviamente, cara, você vai ficar mais forte, que seria uma das coisas aqui, né? Vou chamar de terceira coisa. Ah, Dani, mas por que eu tenho que ficar mais forte? Eu vou ficar mais masculinizada? Não, cara. Você vai ficar mais forte. Não quer dizer que você vai ficar com um percentual de gordura extremamente baixo, principalmente sendo natural, que é uma das coisas que eu te recomendo, pensando em condições clínicas da mulher, assim, num contexto geral, não vejo necessidade de hormônios, a não ser por condições clínicas específicas que ela vai conversar com o médico dela. Então ela vai ficar mais forte, mas não mais masculinizada. E se ela ficar mais forte, tudo muda pra ela. Todo o contexto muda, cara. Desde aspectos, quer ver? Eu coloquei outra coisa aqui, ó. Então, ficar mais forte você vai sentir, e depois, com isso ficando mais forte, você vai ver uma melhora em tarefas do dia a dia. Então, um exemplo simples, tá? Desde limpar uma casa, desde ter força para ir trabalhar. Ó, podemos colocar mais uma coisa a mais aqui. No trabalho, uma pessoa que faz atividade física, que é ativa, ela tem melhor capacidade de cognição, melhor neuroplasticidade, ou seja, ela tem maior capacidade de aprender também.
Ó, como que o exercício físico, como é que o ganhar massa muscular vai ser importante para você. Mas ficou mais forte, beleza, um aspecto ótimo. Você carregar seu filho para tarefas do dia a dia, para limpar a casa, para trabalhar, para poder subir uma escada sem ficar tão ofegante, para poder pegar uma caixa, para poder pegar as compras. Cara, as tarefas do dia a dia também vão mudar. Então é mais um ponto para que você possa, então, aumentar a sua massa muscular e não ficar naquele aspecto que você há de convir comigo, que as mulheres, em suma, na sua maioria, foram doutrinadas a sempre perder. Cara, eu trabalho desde 2012 em academia. Hoje, né, desde 2019 em consultório, a gente tá aí, graças a Deus, voando hoje na parte de consultoria online. Então, mas por que eu quero dizer isso? Cara, são muitos anos trabalhando com mulheres. Desde 2012 que eu trabalhava em academia 16 horas por dia. Começava às 6 da manhã e terminava meia-noite. E aí eu chegava lá e sempre, cara, sempre, todo santo dia, aparecia mulheres querendo emagrecer. Raras as vezes chegava alguém, eu quero hipertrofia. Por quê? Porque as mulheres não foram doutrinadas a isso. Elas sempre foram incentivadas a perder peso. Então sempre teve a tia que tinha dificuldade a perder peso, que ensinou a sobrinha, que a sobrinha, mesmo magra muitas vezes, ou com peso adequado, uma mulher ali que tem seu peso adequado, tá pensando em emagrecer. E beleza, se fosse emagrecer para melhorar a recomposição corporal, que é uma das coisas que nós vamos comentar aqui, é uma coisa. Agora não, elas querem perder peso e colocando em pauta muitas vezes a sua massa muscular. E se ela coloca em pauta essa massa muscular, ela vai ter prejuízos no futuro, muito mais do que o homem. Porque, por exemplo, o homem, por si só, ele já tem maior capacidade de desenvolvimento muscular devido ao ambiente hormonal que ele vive e também, muitas vezes, pela própria, vamos dizer assim, do ambiente que ele vive também. Então, possivelmente, o cara trabalha, um exemplo, de mecânico, de pedreiro, o cara joga bola e no futebol, como é homem com homem, eles se batem lá, consequentemente ele tem que ficar mais forte para suportar aquele futebol, desconsiderando questões de lesões e tudo mais. Mas então o ambiente dele proporciona que ele tenha mais massa muscular e com isso, numa terceira fase da vida, que eu chamo da terceira idade, seria a terceira fase da vida, consequentemente a sarcopenia para ele vai ser menor ou também mais linear, não tão agressiva como na mulher, porque a mulher inteira, a mulher, um exemplo, ela não foi exposta à necessidade de ficar forte. Ela já tem um ambiente hormonal que já também não é favorável. E aí, consequentemente, quando ela vai chegando ali na terceira fase da vida, vai aproximando dos 50, 60 anos, ela já vai ter um declínio muito maior de massa muscular. Isso a gente chama de sarcopenia. Vai acontecer com todo mundo, é fisiológico, é esperado, é natural. Agora, se você consegue treinar, consegue ir desenvolvendo sua massa muscular, consegue ir trabalhando isso em você, ao decorrer da vida, quando chegar a sarcopenia, ela vai ser mais linear, ela vai ser mais branda. Não quer dizer que não vai ter, mas quer dizer que vai postergar isso. Postergou isso, vai melhorar muito a sua qualidade de vida na terceira fase da vida. Ou seja, você vai ter mais força, mais disposição, vai conseguir ter mais autonomia. Geralmente, quando nós chegamos na terceira fase da vida, o grande problema é a falta da força. Enquanto o idoso está com força, tá tudo bem. Agora faltou força, começou a ter que ter mais cuidados ali, começou a ficar dependente, é a hora que começa a declinar ali, que a pessoa já se sente inválida. E às vezes é um papo chato, né? Às vezes é um papo que, pô, é delicado assim, mas é verdade, cara. É verdade. E aí eu tô aqui falando pra vocês. Vocês precisam ganhar massa muscular. Beleza. Feito isso, então já separamos aqui, né, tarefas do dia a dia, ficar mais forte e, obviamente, tem questões estéticas que vão te ajudar muito. Por exemplo, a própria recomposição corporal. E dentre a recomposição corporal, o próprio estímulo à redução da gordura. Só que veja, o treino constrói, a dieta mostra. Então, para você ter uma melhor recomposição corporal, não basta só treinar forte.
você também precisa ter uma dieta adequada para você. Uma dieta na qual você consiga seguir, que teu corpo consiga perder gordura e ganhar massa muscular. Mesmo que de forma sucinta, perdeu um exemplo, 300 gramas de gordura, ganhou 500 de massa magra ali. Cara, tá num balanço legal, uma pessoa natural. Às vezes no primeiro mês perde 2 quilos de gordura, ganha 1 de massa magra, um exemplo. Depois dos primeiros meses começa a se tornar mais linear, começa a ser mais brando, mas mesmo assim está acontecendo. E essa recomposição corporal, obviamente, vai melhorar a sua estética, né? Então, beleza, isso voltado para a perda de gordura, dentro da recomposição corporal. A próxima coisa aqui é que aumenta também a sua definição. Então, olha só que interessante. Isso aqui é legal da gente conversar. Respira, eu esqueci minha água, né? Bem, olha só que interessante. Quando você fala de definição, quando você fala de redução de gordura, aumento da massa muscular, muitas vezes a pessoa pensa que ela só precisa perder gordura. Só que se ela estimula muita perda de gordura, ela vai ficar com os músculos flats, os músculos murchos. Se é uma pessoa que ela, por exemplo, ela pode ficar definida, não quer dizer que não vá acontecer, mas ela fica lá horas na esteira, fica horas na escada, faz centenas de tipos de aeróbico. Ela começa a perder gordura, mas mesmo assim ela está colocando em pauta a massa muscular dela. Já falamos que isso terá um preço a ser cobrado no futuro. Beleza. Só que você percebe que ela é uma pessoa magra, ela não é uma pessoa definida. Veja, as coisas, quando você precisa ganhar definição, você precisa ter um aumento da massa muscular para que esse músculo encoste lá na pele. Então imagina assim, ó, você tem a pele, aí você tem a camadinha de gordura, aí você tem um músculo aqui. Esse músculo e essa pele, eles têm que se aproximar, porque quando eles aproximam, vai aparecer o aspecto da definição, ou seja, o músculo empurrando. Entende? A pele é a hora que você começa a ver mais contorno. Então, quanto mais próxima essa pele tiver do músculo, obviamente, com menos gordura, menos água, menos retenção de líquido, mais vai aparecer essa definição. E muitas vezes, se você pega e reduz a gordura, mas consequentemente o músculo você murcha, vai continuar a mesma coisa numa proporção menor. Algumas mulheres podem apresentar definição nesse aspecto de reduzir muita quantidade de comida, fazendo muito cardio, vão ficar magrinhas, chega num ponto que vai encostar a pele no músculo ali, mas você vai olhar e você não vai pensar numa pessoa definida, você vai pensar numa pessoa magra. Entendeu? Agora, se você quer ter mais aspectos de definição, você precisa ter um bom desenvolvimento muscular. Para isso, o trabalho ele acaba se aproximando muito mais da recomposição corporal. E por que que quando você come bem, quando você treina bem, você tem esse aspecto da definição? Como é que você faz para empurrar esse músculo? Tem uma coisa que se chama glicogênio muscular. E esse glicogênio muscular nada mais é do que o carboidrato que você consome ali e que parte dele o teu corpo vai estocar como glicogênio muscular. Então, vamos supor assim, você tem a tua glicose circulante e aí nós temos o glicogênio hepático, que é esse carboidrato que fica lá no teu fígado. E esse glicogênio hepático faz com que você estabilize a sua glicose quando você estiver em jejum, quando você estiver dormindo, ele mantém estável ali. Só que para atividade física, você precisa do glicogênio muscular. E beleza, então você treina, você tem um desenvolvimento de fibras e tudo mais, e junto com isso você também tem o glicogênio muscular, que faz uma outra hipertrofia, vamos dizer assim, uma hipertrofia sarcoplasmática, que seria uma hipertrofia mais volátil ali. E aí você enche esse músculo, aquele músculo está hidratado, porque carboidrato junta-se também com água no grupo muscular e deixa o músculo mais arredondado, deixa o músculo mais cheio. E com isso, se você tiver com o músculo cheio, bem hidratado, alimentado, entre aspas, junto com um percentual de gordura baixo, é a hora que aparece mais definição. Aí você quer ver um exemplo em mim agora? Olha só que interessante. Eu fui treinar hoje e, cara, eu não erro na dieta. Não é nem porque pra mim é uma dieta. Pra mim é o meu normal comer desse jeito. É minha rotina, me alimentar com os alimentos da minha dieta. E quando eu falo dieta mesmo sinistra, era na época que eu tava para competições de fisiculturismo e tudo mais. Beleza, que daí não errava uma grama e tudo mais. Mas hoje em dia, cara, o que para muitos é a dieta de competição, para mim é a minha rotina.
E aí, pô, fui treinar hoje, assim, claro que também tem as condições da luz da academia que eu treino lá, que é uma academia escura e tal. E então não aparece muito o aspecto, né, da a valorização da própria luz. E aí, beleza, cara. Eu treinando, eu dei uma olhada no espelho e falei, nossa, cara, como eu tô estranho, assim, sabe? Me sentindo, me olhando, me avaliando. E aí eu parei pra pensar, cara, que a semana inteira eu treinei extremamente pesado. E aí eu treino a musculação, aí treino jiu-jitsu, aí treino natação. Então, no decorrer da semana, eu gastei muito desse glicogênio muscular, porque, obviamente, um volume de treino muito alto, e, consequentemente, perdão, e, consequentemente, eu observei que eu tô mais murcho. E esse mais murcho dá uma sensação de menos definição. Então, você precisa comer bem e treinar a musculação, fazer o processo de hipertrofia para também aparecer mais definição muscular. É diferente pensar assim, né? Na maioria das vezes vocês pensam sempre em perder gordura, em perder peso e ficar jogando tudo para baixo. E aí nunca fica definido, porque muitas vezes o processo de definição começa num bom desenvolvimento muscular. Claro, o percentual de gordura também estiver baixo, não vai me começar uma hipertrofia com mais de 18% de gordura, considerando a mulher, porque não vai ser legal, cara. Ah, Dani, eu sou uma falsa magra. Melhora a recomposição corporal, aproxima-se de um bom percentual de gordura para depois iniciar o processo de hipertrofia, para ter margem para comer um pouquinho mais, para poder treinar um pouquinho mais forte. E olha só que interessante, eu estava falando aqui, estava lembrando de outro aspecto. A mulher que força demais, esse daqui já é em caso muitas vezes de atleta, não é com todo mundo. A mulher que força demais, cara, fazendo aeróbicos extremos, de alto volume, por muito tempo, que ficam restringindo calorias a longo prazo, normalmente elas caem numa coisa chamada de tríade da mulher atleta. Então, supondo que essa mulher está se mantendo num percentual de gordura extremamente baixo, oriundo da estratégia de comer muito pouco e fazendo muita atividade. Ela cai num aspecto da tríade do atleta, tríade da mulher atleta, que nada mais é do que estar com peso baixo, com redução do percentual de gordura extremamente baixo, e com isso começa a ter alterações na menstruação, induzindo inclusive uma menorreia, que seria o cessar ali a menstruação dessa mulher. E, consequentemente, isso vai ser um grande problema para ela. Por quê? Porque aí você pode gerar uma osteopenia, uma osteoporose precoce, você pode ter alterações, obviamente, no ciclo menstrual, você pode ter dificuldades no se engravidar, e aí vai, entende? Então, veja, comer bem e treinar, cara, ele não é opcional, você tem que fazer. Beleza, então nós falamos da recomposição corporal, do aspecto de diminuir gordura, do aspecto da definição, tarefas do dia a dia. E no final das contas, cara, a autoestima da mulher muda muito mais quando ela se sente mais confiante, quando ela se sente mais forte. E nesse contexto você pode até jogar a tua balança fora, porque você vai entender que o que importa é o espelho e não necessariamente o número da balança. Se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treino, te acompanhe semanalmente, vem para minha consultoria online. Vou deixar um link aqui na descrição, ela é 100% personalizada. Você entra, preenche uma anamnese, preencheu a anamnese, eu vou montar, eu vou te entregar e eu vou te acompanhar. Para mim vai ser um prazer poder cuidar de você. Link da consultoria online tá aqui na descrição, primeiro link da descrição, e eu te vejo no próximo vídeo muito em breve. Tchau!